Horas 5 minutos, 7h05, manhã de terça-feira, 19 de novembro. Estamos na primavera brasileira, a lua é cheia, temperatura na casa dos 23 graus centígrados. Bem-vindos ao Jornal no Campo com Adriano Ramos Cardoso, professor universitário, zootecnista e também médico veterinário. E hoje vamos entender os desafios e também os avanços, no combate à FIV e à FeLV, que são doenças felinas, contagiosas, aliás, A FIV e a FeLV são enfermidades que assustam mesmo, já que não tem cura. Mas, ao entendê-las melhor, você poderá atuar na prevenção e ajudar o seu pet, o seu animal de estimação, a ter uma vida melhor, A ter uma boa qualidade de vida. Enfim, professor, o assunto hoje, então, são os felinos, Em especial aí, os gatos. Aliás, a FIV e a FeLV, que popularmente são conhecidas como AIDS e leucemia felina, é isso mesmo, professor? Bom dia. Bom dia a todos os nossos amigos, nossos ouvintes que estão presentes hoje, escutando um pouquinho sobre essa doença tão grave. Nós sabemos muito das doenças das vacinas para cães, os canídeos, principalmente a parvovirose e a sinomose, mas desconhecemos muito sobre a FIV e a FeLV. São doenças felinas, são doenças que acabam acometendo os nossos gatos e não tem como a gente manter o animal 24 horas dentro de casa numa cidade como a nossa, que nós temos pátio, muito pouco. Você tem prédios aqui, não são como centros urbanos grandes, centrais, que o pessoal tem os gatos presos dentro das suas residências. Aqui o nosso gato sai para a rua, se acostuma a ir no vizinho e aí acaba a gente não sabendo por onde que ele anda. Aliás, o felino que tem um hábito noturno incrível, Ele passeia mesmo e longas distâncias, professor? Ele pode chegar até 3 quilômetros, numa circunferência de 3 quilômetros da nossa residência, Isso na noite, Isso na noite, porque ele é mais noturno do que diurno. Então o gato, quando ele está chegando na vida, na maturação sexual dele, que é ali a partir dos 6, 7 meses, ele já começa a apresentar então aquela maturação sexual e entrando a fêmea no primeiro cio e o macho na busca de outras fêmeas. Aí quando se perguntam, a gente pode castrar com quantos dias, Com quantos dias a gente pode se castrar? Tudo depende daquilo que a gente busca. Quanto mais cedo a castração, menor é a incidência desses animais acabarem saindo à rua para a busca de um companheiro e acabar se contaminando. Então nós entramos daqui a pouquinho nesse assunto sobre a castração e nós falamos então sobre a FIV e a FeLV. Então são uma doença virais, aonde os animais transmitem diretamente um para o outro através da saliva, de secreções, que acabam eles brigando ou se acariciando, e isso é transmitido. A FIV é uma doença que tem uma grande incidência, principalmente aqui em São Miguel do Iguaçu. Quando nós levamos os animais para castrar, que nós temos uma parceria com a FAG lá em Cascavel, toda vez que nós levamos os animais para castrar, a gente sempre faz um exame para ver se existe doenças ou se está tudo ok no hemograma do animal. Assim a gente acaba fazendo. Caso de positivo para alguma gravidade, a gente acaba não fazendo e fazemos o tratamento antes dessa cirurgia. E a FeLV é a doença que mais se acomete aqui. O maior número dos casos que nós levamos para fazer a castração e dar positiva para a FIV. Porém, é um negócio meio controverso, porque a FIV, ela tem vacina. Ou seja, a FIV é a doença que tem o maior número de casos em relação à FeLV. Porém, a FIV tem vacinação.
Se ela tem a vacinação e nós temos uma grande incidência dessa doença, é porque os seus tutores não estão vacinando ou desconhecem de vacinas para a FIV. A doença da FIV é uma doença conhecida como as doenças leucêmicas dos gatos, a FIV e a FeLV. São doenças que não têm cura, são doenças degenerativas, são doenças que acabam acometendo vários órgãos do animal e que esses animais vêm a óbito. Um animal bem cuidado, bem tratado, mesmo que tenha doença, depende muito da sua fisiologia, do seu organismo. Ele pode vir a óbito rapidamente, como ele pode conviver por anos com a doença, desde que a gente deixe todas as condições necessárias para que haja um bom desenvolvimento ou uma boa questão de bem-estar animal e que esse animal consiga se restabelecer toda vez que tiver crises, né, ou uma supressão da sua imunidade. Professor, por que relacionar a FIV à AIDS, por exemplo, popularmente? Porque são doenças virais que elas acometem principalmente a parte imunológica do animal, né, não conseguindo deixar desenvolver principalmente as células de defesa, e isso acaba fazendo com que qualquer doença que acaba acometendo o animal venha debilitá-lo, né? A doença, o HIV, ela suprime principalmente as células de defesa. Quando acontece isso, a pessoa fica desprotegida, né, o seu organismo, em função desse vírus estar atacando a parte onde produziria, né, faria o controle das células de defesa. E isso abaixa a imunidade. Então acaba o animal muitas vezes morrendo em função de doenças secundárias que não é propriamente a doença. E muitos animais acabam sendo até eutanasiados em função da debilidade total do animal. O animal emagrece rapidamente, o animal que não... Esses são os sintomas, então, professor. E eles acabam apresentando alguns sintomas que debilitam demais o animal e muitas vezes o tutor escolhe a eutanásia porque muitas delas não conseguem reverter, né? E há um sofrimento muito grande. Já a FeLV, que... Ainda falando sobre FIV, a vacinação que ora você comentou é preventiva? Preventiva, você vai aplicar as mesmas doses que a gente aplica para cães, né? Repete-se 3 doses, podemos repetir até a 4ª dose. E ela é uma vacina que realmente tem uma eficácia muito boa. Quer dizer, aumenta a imunidade ali do animal, enfim? Consegue fazer uma prevenção, né, dessa doença por um bom período e depois repetir, né, as vacinas periodicamente, anualmente, essas vacinas. Então, a FIV tem vacina, a FeLV não. Então, a FeLV, por mais que não tenha vacina, tem uma característica de não ter uma disseminação muito grande em várias regiões. Então a incidência dela é menor do que a FIV. Porém, nós temos que ter esses cuidados mínimos aí básicos, que é a higienização do animal, evitar o máximo que esse animal saia da casa e vá para outros ambientes. Nós temos uma correlação de animais de rua, gatos que moram na rua têm uma sobrevivência de 1 ano a 2 anos, gatos que têm uma residência, mas vão para a rua. Um gato que tem uma média de 3 a 4 anos de vida. Um gato que não sai de casa, né, que vive em casa com todas as vacinas, com todo o bem-estar, é um gato que dura 12 a 15 anos. Né? Então essa é a diferença. E toda vez que a gente permitir com que esse animal saia, ele tem condições de estar, não vou dizer adquirindo, mas um animal que está proveniente de ter um contato com outros animais e ter doenças específicas de gato. E não é somente essas doenças, né? São várias doenças que o gato pode acabar transmitindo. Umas são zoonose, nesse caso nós não temos essa condição de zoonose, fica a característica mesmo da FIV e a FeLV em gatos. Olha, professor, após a descoberta, então, por exemplo, descobri que o meu gato é portador dessas doenças. Quais são os cuidados necessários? Eu tenho que procurar um especialista, uma clínica, um médico veterinário, enfim. Primeiramente é cuidado com a imunidade do animal. Uma ração de qualidade é o primeiro princípio.
Por que nós temos rações de R$5 e nós temos rações de R$15, R$18, R$20? Qualidade nutricional, absorção de nutrientes. Então, quanto melhor a condição de uma ração, melhor é a absorção, melhor a utilização, mais nutrientes você vai encontrar nela. Esse é o primeiro passo. Suplementos, né? Toda vez que a gente tiver lá um gato que veja que ele tem um emagrecimento rápido, o gato ele não ganha peso, o gato é castrado, mas ele mantém-se magro demais, ele tem períodos que ele está mais magro, ele dá uma engordadinha. Se ele está com a doença, cuidar. Então, suplementos é fundamental. E esses suplementos podem ser tanto via oral na água, e sendo assim na água ele é um animal extremamente chato para tomar água, ver e avaliar se realmente está tomando, colocar de vez em quando alguns sachês, mas estrategicamente, com condição alimentar estrategicamente, não se fazer um hábito que ele só coma sachê ou só coma a ração, mas fazendo com que haja o consumo proporcional diário, e nisso uma suplementação também na parte sólida, e ter o cuidado máximo com ele, não deixar um animal que vai ficar preso no calor, um animal que tem uma caminha sempre no mesmo local, que o estresse do dia a dia, daquela correria da casa e cachorro, não vai interferir nisso, que ele venha comer exatamente nos horários que a gente permita que ele coma, e água sempre límpida, né? Nunca deixar acumular água de um dia para o outro. Quando você coloca um suplemento, fica lá 3 dias a água do gato, aquilo começa a ter variações, acaba tendo fermentação e piora o sistema gastrointestinal dele. Olha, que programa interessante hoje, né? Principalmente a gente falando sobre FIV e FeLV, né? Que são enfermidades que assustam mesmo, né? Eu fico imaginando ali você com o seu pet, né? Principalmente nesse mundo felino. Isso acontece também, professor? Por exemplo, na natureza, os animais lá na relva, na selva, eles também são acometidos dessas doenças ou não? Mais raro? Sim, se nós tivermos em esses felinos onde tem a consanguinidade parecida que possam ser acometidas, sim, nós podemos ter doenças FIV e FeLV em onça. Podemos ter em outros animais com características semelhantes, gado mato. Então são doenças que acabam sendo acometidas também na selva, e que isso acaba dando uma mortalidade também a esses animais. Então esses cuidados que nós temos são prevenientes de todos, desde um sítio até dentro da cidade, né? Então o cuidado que nós temos com os animais, a gente nunca, se a gente cria algum animal, a gente cria eles com carinho, a gente nunca pensa em ter um animal que mais tarde vai estar doente, e eles são acometidos, sim. Muitos animais tem a FIV e a FeLV, são muitos animais acometidos que a gente desconhece que existe a doença. Não somente essa doença, nós temos a esporotricose, que é outra doença, que essa sim, uma zoonose, ela pode sim ser pauta para outros temas. Um cuidado. Existe uma campanha muito grande pelo CRMV no estado do Paraná e em outros estados, porque são doenças que estão acometendo a população, assim como a toxoplasmose, são doenças que também são zoonoses e que estão no dia a dia de todos os municípios, além da leishmaniose. São todas doenças que acometem, que são portadoras tanto em cães ou gatos, e que são passíveis sim de zoonoses, e acabamos nos contaminando, e são doenças graves. Então, todo o conhecimento, tudo que nós podemos fazer para evitar, ela é imprescindível para uma família, porque isso pode estar contaminando um filho, um avô, um irmão, um pai, e a gente não quer que aconteça isso. A gente quer que faça simplesmente ter os animais, mas ter uma boa higienização, e que as doenças ficam longe da nossa casa, com as vacinas preventivas e nossos cuidados do dia a dia. Olha, expectativa de chuva para a região oeste do Paraná. Tomara que na quinta-feira a gente esteja juntos aqui no dia 21, agradecendo a chuva. Professor, uma ótima semana para você. Obrigado pela sua estada ao vivo. Tomara que venha chuva, porque ontem já deu alerta para o estado do Paraná com temporais para quinta-feira. Chegando quinta-feira, chuvas a partir de hoje, quarta-feira, mas quinta-feira com temporais. O Rio Grande do Sul já está chovendo forte, então esperamos que venha apenas chuva
né? Que o temporais fica... Não vou dizer para outros lugares, porque a gente não quer que... Vai para o oceano, vai para o oceano. Que vai para lá. Que vai para lá. Que faça uma onda para os surfistas. E boa. Obrigado, professor. Até quinta. Um abraço a todos. Ponto final nesta edição do Jornal no Campo. Bom dia. Você ouviu no Jornal da Manhã.